sétimo ano. Boa tarde, bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre as várias formas de saber, ou as formas de saber. Está na página 13 do livro didático de vocês, atividade que já havia pedido vocês para fazer. Texto para ler e atividade para fazer. A atividade está na página 14. Ao longo do tempo, a gente sempre ouviu falar sobre as questões dos seres mitológicos, que a gente até conversou no livro em atividades anteriores, né? Sobre sereias. Hoje está muito na moda a gente falar sobre unicórnio. São seres fantásticos, mitológicos, que encantam as pessoas nas várias gerações, nas várias épocas. Essas histórias não são recentes, são histórias antigas, que as pessoas vão contando e muitas pessoas ficam encantadas com essas histórias, né? Só que tem pessoas que eles não contentam só com essas histórias que são passadas de geração em geração. Eles têm necessidade de conhecer mais a fundo, de ter um conhecimento mais a fundo sobre a essência das coisas, sobre a verdade. Eles têm a necessidade de saber sobre a verdade. E essa necessidade de saber, sobre a verdade, é uma questão que já paira desde que o homem é homem. Ele sempre tentou buscar conhecimento para saber de onde ele veio, de onde vêm as coisas, de que as coisas são feitas, de que são formadas, por que é feito dessa forma, por que alguns seres agem de uma forma, outros seres agem de outra forma. E os seres humanos sempre questionaram isso. E sempre fizeram perguntas e buscaram explicações. As primeiras explicações que a gente tem conhecimento são as explicações mitológicas, né? Aquelas histórias gregas, aquelas histórias sobre deuses, sobre heróis fantásticos. Todas aquelas histórias, eles, quando foram criadas, não foram criadas só para entreter as pessoas, né? Elas foram criadas também para tentar explicar da onde surgiu, da onde o homem veio, por que ele veio, qual é a essência desse homem, qual é a essência das coisas. Então a primeira tentativa do homem explicar, de chegar à verdade, é essa tentativa mitológica. Dentro dessa tentativa mitológica também, muitos estudiosos colocam inclusive a religião, colocam inclusive as artes, que são explicações que não são completamente racionais. Só que com o passar do tempo, o homem ele desejou uma explicação justamente mais racional para essas coisas, para a essência das coisas. E aí surge a filosofia, junto com essa busca por esse conhecimento, por essa verdade. A filosofia ela tenta, através do pensamento, através do raciocínio, buscar a resposta das dúvidas que as pessoas tinham. E um dos primeiros grupos de filósofos que surgiu, foi o grupo de filósofos da natureza. Eles tentam explicar a essência das coisas, eles tentam explicar o que acontece ao nosso redor a partir dos elementos naturais, né? Principalmente dos 4 elementos naturais: terra, fogo, ar e água. Alguns falavam que tudo surgiu na água, outros falavam que tudo surgiu no fogo, outros usavam 2 elementos da natureza, alguns usavam todos os elementos da natureza. Mas o fato é que eles são conhecidos, os primeiros filósofos são conhecidos filósofos da natureza, porque eles tentavam explicar tudo através dos elementos da natureza. Esses pensamentos desses filósofos foram evoluindo com o tempo. Só que mesmo assim, os homens ainda não estavam satisfeitos. Eles queriam uma resposta, outro tipo de resposta, que não fosse só a resposta racional, só o raciocínio, só o pensamento. E aí surge a questão da experiência. O homem começa a entender que a partir da experiência, experimentar aquilo que está ao redor dele, ele pode chegar ao conhecimento verdadeiro de todas as coisas. E junto com essa experiência, nasce a pesquisa científica, que a pesquisa científica é baseada na experiência das coisas para tentar explicar. Então aí agora o homem já começa a entender que não é só a partir do pensamento, ele também tem que experimentar as coisas para chegar a um conhecimento verdadeiro sobre tudo. Então vocês notam que o homem sempre ele está trilhando caminhos em busca de conhecer a verdade. Só que até mesmo a ciência, com o passar do tempo também, ela trouxe algumas dúvidas. Ela trouxe respostas, mas ela trouxe também dúvidas, porque às vezes a ciência chega a uma conclusão de que algo é verdadeiro, com o passar do tempo, outro pensador, outro cientista, outro grupo de seres humanos, eles descobrem que aquilo que
foi experimentado antes e era dito como verdadeiro, já não é tão verdadeiro mais. E aí modifica todo aquele processo científico de conhecimento das coisas. Então até mesmo a ciência, ela não consegue explicar todas as coisas. Então a gente nota que em busca da verdade, em busca do saber, do conhecimento, o homem costura caminhos e trilhas do conhecimento ao longo da sua história, que mistura aí, mitologia, que mistura raciocínio da filosofia, que mistura ciência, e ainda não conseguiu chegar ao conhecimento de todas as coisas. Aí eu pergunto para vocês, para a gente finalizar esse pequeno pensamento aqui desse texto, o que é possível saber? Será que a gente consegue saber mesmo todas as coisas, se a gente usar todo o nosso raciocínio, se a gente utilizar os conhecimentos mitológicos, ou se a gente utilizar a ciência, a gente consegue conhecer todas as coisas? Os caminhos, que caminhos devemos seguir em busca do saber e da verdade? Qual que é o caminho que a gente tem que trilhar em busca desse saber e da verdade, desse conhecimento verdadeiro? Que caminho a gente deve trilhar? E por último, como provar que nossos conhecimentos são verdadeiros? Como é que a gente consegue provar isso? Então, as formas do saber, elas trilham vários caminhos diferentes, né? Um mitológico, outro racional, o outro científico. Mas como saber qual o caminho que a gente tem que trilhar para ter um conhecimento verdadeiro de todas as coisas? Na atividade que está na página 14, ela fala justamente sobre isso. Nós temos aqui 12 questõezinhas. E nessas questões, o autor fez perguntas, mas não é para você responder a pergunta do jeito que está aqui não. Por exemplo, a pergunta número 1, tá assim, no primeiro quadrinho aqui da pergunta 1. Quanto é 3.027.843 mais 8.479.216? Ele não está querendo saber a conta aqui, ele quer saber qual tipo de conhecimento você tem que ter para realizar essa conta. Aí como é que você vai responder isso? Você vai lá na página 1 do material de apoio, tem várias plaquinhas, e aí você vai escolher uma plaquinha que combina com esse aqui. Vou dar uma dica para vocês, e aí vocês têm que terminar de fazer o resto. Na primeira aqui, você pode calcular, tem uma plaquinha aqui de calcular. Aí você vai escrever calcular ou recortar a plaquinha se você quiser escrever aqui. Só que você pode repetir as plaquinhas se quiser. E aí não tem várias plaquinhas. Se tiver que repetir a plaquinha depois, aí você escreve. Ainda tem uma outra, uma outra pergunta, que é, qual é a cor perfeita de sua tia? Minto. Qual é a cor preferida de sua tia? Eu não sei qual é a cor preferida da minha tia. Para saber qual é a cor preferida da minha tia, provavelmente eu teria que vir aqui nas plaquinhas. E aí tem várias perguntas aqui. Ó. Eu poderia colocar, por exemplo, investigar. Ou tem uma outra plaquinha aqui amarelinha, perguntar. Qualquer uma das duas. Investigar, ir lá na minha tia, investigar com as pessoas que estão ao redor dela, qual é a cor preferida dela, ou perguntar diretamente para ela, tia, qual é a sua cor preferida? Aí esse é o caminho que você tem que trilhar para chegar a esse conhecimento. Tá bom? Então, essas perguntas aqui tem a ver com qual caminho você tem que trilhar para chegar a esse conhecimento. E aí na vida de vocês, no geral, eu gostaria que vocês também parassem para refletir que caminhos vocês têm trilhado para chegar ao conhecimento verdadeiro. Ou vocês não têm procurado conhecimento verdadeiro, ou nós não temos necessidade de ter esse conhecimento verdadeiro. Façam todas essas questões, depois que você fizer, você vai discuti-las com o pessoal da sua casa para ver se eles concordam com suas respostas, e depois você vai escrever aqui embaixo no número 2 para mim a qual conclusão que vocês chegaram. Tá bom? Então essa era a atividade da página 14, ainda tem uma atividade para ser corrigida, eu vou fazer um outro vídeo para não ficar muito pesado, da correção da atividade lá da página 23. Tá ótimo? Então um abraço a todos, até mais.